não é assim, né? Você não precisa necessariamente gerar filhos para ser homem. Ser homem é uma coisa muito maior. É você ter dignidade, é você ter hombridade, você ser responsável, você ser maduro, né? Enfim, são várias coisas que faz você realmente ser um homem. E quando foi para a gente fazer esse tratamento, nós sentamos e conversamos, porque a gente gosta de sentar e conversar, ver todas as possibilidades. Aí nós vimos, falando, não, realmente, isso é uma coisa, está acontecendo um milagre para nós, a gente conseguir fazer esse tratamento. Então vamos agarrar, vamos segurar, é complicado, só que você já fica esperançoso também, sabe? É uma coisa sem palavras. Eu falo para todo mundo que o tratamento é uma coisa difícil, só que eu faria tudo de novo tranquilamente. Para ter minha filha de novo, eu faria outra vez. Se falasse que seria 2 vezes mais difícil, para mim, eu não me importaria. É uma coisa muito mágica. Nós estamos curtindo, só que isso vai passando 1 ano, passa 2, passa 3, passa 4. Nesse relato, nós acabamos de ter um exemplo de procrastinação. Foi possível observar quanto tempo o casal esperou para partir para o tratamento da infertilidade. Mas no meio do caminho, eles também mostraram que com a resiliência é possível vencer os obstáculos. A baixa reserva ovariana é um dos diagnósticos mais desafiadores na jornada de quem enfrenta dificuldade para ter um bebê. E tomar decisões em momentos oportunos, não adiando as estratégias para alcance da gravidez. E também praticar habilidades que nos permitam superar os momentos de crise e utilizar essas derrotas para construir estratégias para a solução no futuro, são excelentes ferramentas que ajudam casais com baixa reserva ovariana a virarem a página da sua história de combate à infertilidade. Então, continua comigo nesse vídeo, que hoje eu vou falar sobre a procrastinação e a resiliência nos casos de baixa reserva ovariana. Olá, eu sou o Dr. Anderson Mello, médico especialista em reprodução humana pela USP de Ribeirão Preto e também fundador deste canal Fertilidade e Saúde. E antes de começar no assunto de hoje, eu vou pedir para você me ajudar a compartilhar essa ideia, clicando aqui no joinha para ajudar a divulgar esse vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para que você receba em primeira mão os novos conteúdos que constantemente eu vou estar trazendo aqui para vocês. O primeiro caso, pessoal, veio lá de Minas Gerais. Ela tinha 43 anos, o marido 52 anos, ele já tinha uma filha de 12 anos de outro relacionamento e ela um filho de 21, também de outro relacionamento. E esse casal estava tentando engravidar há 1 ano. Na investigação, o único fator que foi associado à infertilidade foi a baixa reserva ovariana, com uma contagem de 7 folículos e um hormônio antimileriano de 0,42. Na ocasião, tendo em vista este diagnóstico de baixa reserva associado à idade de 43 anos, a indicação foi a fertilização in vitro com óvulos de doadora anônima. Entretanto, o casal não estava preparado para esse procedimento ainda, e aí optaram, então, por fazer a estimulação ovariana. Mas eu não imaginava que esse casal poderia ir tão longe. Foi um caso de muita persistência e muita resiliência, porque a todo momento eles recomeçavam. Foram exatamente 8 estimulações ovarianas. E em todas as 8 tentativas, eu sempre abordava com eles sobre o diagnóstico inicial e qual era a opção mais efetiva para o caso deles, mas eu ouvi dela que enquanto ela visse folículo naquele ovário, ela ia tentar com os óvulos próprios. E ela, então, foi muito resiliente, porque diante do fracasso, ela sempre recomeçava, diante da derrota, ela sempre utilizava a experiência prévia para a gente tentar fazer algo diferente numa nova tentativa, e assim nós fomos caminhando, até que chegou o momento que eles fizeram uma autorreflexão, e aí sim chegou a hora da gente partir para uma nova estratégia, e o casal optou por fazer o tratamento com óvulo de doador anônimo. Então, esse foi um típico caso
de resiliência no contexto da baixa reserva ovariana. Apesar de existir uma predisposição genética para desenvolver a resiliência, a prática desse comportamento é importante para que você possa ter ele bem sedimentado na sua vida reprodutiva e também em outros cenários que você enfrenta fora da área da fertilidade. O outro caso, pessoal, também de Minas Gerais, 36 anos, baixa reserva ovariana pela contagem folicular de 1 e também por um antimileriano de 0,36. Nessa situação, ela teve uma contagem de apenas um folículo mais de uma vez, e quando veio para começar o tratamento, então, nós fizemos a opção de utilizar uma estratégia que é bastante discutível pela literatura científica, que é o uso do hormônio masculino, o gelzinho transdérmico de androgênio. Expliquei para ela sobre a evidência científica inconclusiva, entretanto, o casal topou fazer uso do remédio por 3 meses, e aí, então, no segundo mês, eles vieram na menstruação dela para fazer uma nova contagem e foram ali analisados 7 folículos. Iniciamos a nossa estimulação, e eu me recordo que por volta do 7º, 8º dia, quando nós fizemos uma nova avaliação do crescimento folicular, apenas um folículo estava demonstrando resposta à estimulação hormonal. Eu me recordo que, na ocasião, a paciente quis desistir e para a gente tentar em um outro ciclo, e eu expliquei que, no contexto da baixa reserva, a gente não esperaria um cenário mais favorável, e que, então, a gente deveria continuar, porque o nosso investimento emocional, principalmente, já tinha sido muito grande até ali. Eles concordaram comigo, eu acreditei naquele folículo, e nós fomos, então, para a coleta de óvulos, e uma nova surpresa. Chegou naquele dia, pessoal, ela ovulou antes do tempo, o folículo rompeu, e aí ela tinha um pouco de líquido atrás do útero, eu aspirei aquele líquido, e para nossa grande surpresa veio o óvulo. Mas os desafios não paravam por aí. Quando o laboratório analisou aquele óvulo, infelizmente ele estava imaturo, deixamos o óvulozinho no meio de cultivo para ele completar o desenvolvimento dele, foi a maturação in vitro, ele amadureceu, atingiu o estágio que a gente precisava, o óvulo recebeu o espermatozoide, fertilizou, formou um embrião, e nós transferimos esse embriãozinho em D2 no segundo dia, e para nossa grande surpresa, ela engravidou, nasceu um menino lindo, e acreditando no processo, tendo a persistência, a perseverança, e se reconstruindo a todo momento durante o tratamento, uma reconstrução que teve que ser muito rápida, nós alcançamos o nosso desfecho. Então, mais uma vez, a resiliência predominou na jornada da fertilização in vitro. Bom, pessoal, então, como vocês viram, fui falando de resiliência no nosso cenário aqui reprodutivo, mas ser resiliente, pessoal, é a gente desenvolver a habilidade de se reerguer diante das nossas derrotas, é desenvolver a habilidade de aproveitar aquele sofrimento para tentar ter um olhar positivo e ver o que nós podemos aproveitar daquilo ali para construir os novos capítulos da nossa história. Aqui no cenário da baixa reserva ovariana, às vezes vai ser construir um pensamento, um sentimento, um comportamento de fazer uma nova estimulação. Outras vezes, vai ser criar uma reflexão dentro da gente de partir para uma outra estratégia que permita alcançar a efetividade de forma mais rápida. Virar essa página desgastante que suga a nossa energia, suga as nossas emoções de uma forma mais rápida. E eu gostaria de aproveitar o momento para explicar, ensinar a vocês 5 ferramentas que vocês podem praticar, treinar no seu dia a dia para melhorar aí o comportamento da resiliência e ajudar vocês nesse enfrentamento da infertilidade associada principalmente à baixa reserva ovariana. Bom, então ser resiliente é você olhar para o seu passado e identificar pontos positivos. Mesmo que a situação tenha sido desfavorável, tente olhar para ela com um olhar positivo. Um exemplo dessa paciente que tentou 8 vezes. Ela olhou para trás e falou o seguinte, ela falou com essas palavras: Dr. Anderson, agora estou preparada para ir para o plano B.
Porque lá na frente, na minha vida inteira, eu vou olhar para trás e vou falar o que eu podia fazer, que estava ao meu alcance, eu fiz. E agora estou com a minha missão cumprida. Preciso virar essa página e ir adiante. Então, ter um olhar positivo para o passado e trazer esses pontos positivos para o seu momento presente, para construir um futuro maravilhoso, é uma ferramenta que te ajuda a ser resiliente. A segunda ferramenta que eu gostaria de deixar aqui é o aumento da nossa autoestima. É importante que você faça um mapeamento das suas qualidades, dos seus defeitos. No contexto da fertilidade, que você faça uma autorreflexão e que identifique que o controle da sua fertilidade não está nas suas mãos. Porque se tivesse, você já estava grávida, você já teria recorrido aos tratamentos e teria alcançado a sua gestação. Então, você precisa fazer esse mapeamento, ter consciência que você tem o seu limite, que a nossa natureza tem o nosso limite, para que você consiga encontrar o ponto de equilíbrio sobre o momento de parar naquele caminho e criar uma rota alternativa para que você alcance o seu sucesso, a sua gravidez mais rapidamente. Então, aumente a sua autoestima, mapeie os seus sentimentos, que você vai estar desenvolvendo dentro de você a resiliência. Pessoal, uma outra coisa que ajuda muito na resiliência é você criar situações positivas, é você começar a se preocupar com outras coisas, com outros cenários que também são essenciais na sua vida. Ter filho faz parte de um grande objetivo, mas enquanto você não alcança, aproveite o que você tem na mão. Você já tem uma família, você tem o seu parceiro, você tem a sua parceira. Olhe para a sua vida e comece a identificar pontos positivos na sua profissão, nas suas conquistas, na sua família. Aproveite mais o que a vida está te oferecendo. Isso vai fazer você desenvolver dentro de você um sentimento que vai te dar força para superar as suas derrotas. Os pensamentos positivos vão prevalecer sobre os pensamentos negativos. E, consequentemente, praticando todas essas ferramentas, você vai acabar sendo uma pessoa que consegue ter um recomeço, que utiliza o sofrimento para galgar os degraus da sua grande vitória. E uma última ferramenta que eu gostaria de deixar aqui, pessoal, é a gente ter amizades saudáveis, amizades sinceras, pessoas que a gente pode contar. Na jornada da infertilidade, o marido e a mulher são parceiros mútuos, mas muitas vezes eles estão no mesmo barquinho do sofrimento, estão ali no meio da correnteza, tentando remar esse barco. E aí, então, às vezes, encontrar alguém da confiança do casal, ou da confiança da mulher, do homem, para desabafarem, para falarem sobre aquilo, às vezes torna a jornada mais leve. E essas pessoas também podem dar algumas sugestões que vão abrir a mente de vocês para tomada de decisão de forma mais assertiva, mais racional, porque essa pessoa está com um olhar de fora, com um olhar externo sobre tudo que você está vivenciando. Bom, pessoal, então nós vimos que para a gente vencer a infertilidade na baixa reserva ovariana, nós precisamos desenvolver a resiliência. Existem várias ferramentas, eu contei aqui para vocês 5, mas ao longo dos nossos vídeos a gente vai estar abordando mais sobre isso, que, na verdade, resiliência a gente precisa ter em todos os cenários da infertilidade. É que hoje o assunto é baixa reserva ovariana, então eu estou focando no grupo de vocês. Então, pessoal, embora a resiliência possa estar relacionada com predisposição genética, algumas pessoas já nascem com uma característica maior para serem resilientes, essa habilidade ela precisa ser praticada, é treinada, tá, pessoal? Então, não vai ocorrer mudança do dia para a noite. Vocês precisam sempre estar treinando essas ferramentas, essas habilidades, para irem gradativamente sedimentando o conceito da resiliência no dia a dia de vocês. E um outro cenário que também é importante a gente abordar aqui hoje é a procrastinação. E, mais uma vez, para ilustrar esse fato, eu vou contar um caso de um familiar agora, do estado de São Paulo, da região de Sorocaba. Então, esse casal, eles me procuraram, né, são meus parentes, e estavam com dificuldade para engravidar. Ela com 32 anos, ele com 39, eles já vinham de 2 gestações espontâneas que evoluíram para um aborto e um diagnóstico de endometriose. Infelizmente, essa endometriose avançou, um dos ovários
era ocupado inteiramente por uma lesão endometriótica, e aí, então, eles me trouxeram os exames e eu já pude constatar ali, né, que a endometriose ovariana era um dos fatores que estava contribuindo para aquela longa jornada depois desses abortos. Bom, na ocasião, pedi para que o casal viesse até Ribeirão Preto, para a gente fazer uma atualização de como estava o potencial reprodutivo dela. Quando eles chegaram aqui em Ribeirão Preto, eu tomei um grande susto, porque aqueles exames que eu havia visto eram de 6 meses atrás. E na atualização da análise da contagem folicular, ela tinha 10, passou a ter 5. E as minhas palavras foram as seguintes: olha, nós temos o diagnóstico da baixa reserva ovariana e nós precisamos fazer o tratamento. Na ocasião, ela estava com 32 anos e a baixa reserva associada à endometriose eram os únicos fatores de dificuldade para ter um bebê naquele casal. Bom, ela estava no período de experiência de um novo trabalho, ela falou para mim que ia tentar se organizar, mas essa organização demorou 1 ano, pessoal. E eles voltaram 1 ano depois. Já o antimileriano era 0,79, nós contamos apenas 3 folículos, começamos a nossa estimulação ovariana, e aí, então, ela conseguiu 3 embriões, foram 2 transferências, 2 positivos, mais 2 abortos. E aí, um novo trauma, porque esse último aborto foi associado com um quadro grave de hemorragia, ela precisou de transfusão de sangue. Na ocasião, meu tio, que era sogro dela, estava enfrentando uma jornada do câncer, então a vida deles virou de cabeça para baixo. E, mais uma vez, houve o adiamento do início do tratamento. E aí esse casal, então, depois desse aborto, voltou aproximadamente 1 ano depois. Nesse meio tempo, apesar de toda a circunstância, ela mudou os hábitos de vida. Nós fizemos também aquelas estratégias de usar o hormônio masculino. Eu expliquei que não estava padronizado na bula o uso para aquela finalidade, mas como a gente não ia iniciar o tratamento, eles iam ter que aguardar mesmo, nós fizemos esta opção, e para nossa grande surpresa, foram 11 óvulos desta vez. Ela engravidou de gêmeas, foram 2 meninas, com 30 semanas, infelizmente, as meninas nasceram, uma delas foi a óbito imediatamente após o parto, e agora está lá a Helena, já na casa deles, depois de quase 60 dias de internação na UTI, mas eles estão lá felizes, concretizando o sonho da maternidade e da paternidade. E, na verdade, eu quis contar desse caso para vocês, porque lá na primeira fase, que eles vieram aqui para Ribeirão e aguardaram 1 ano para começar o tratamento, houve a procrastinação. Inicialmente, foi um adiamento da decisão por um motivo importante, que era ali a profissão dela, o novo trabalho, mas depois desse período foram 9 meses. Esse adiamento da tomada de decisão por um motivo que é importante, mas talvez secundário em relação à dificuldade para ter um bebê, configura o caso, então, de procrastinação. E a procrastinação na área da infertilidade é um dos grandes vilões da jornada, porque muitas mulheres que procuram seus médicos especialistas em momento oportuno, que têm a indicação do tratamento e não decidem por iniciá-lo naquele momento, muitas vezes vão partir para a decisão de iniciar a jornada terapêutica numa fase onde já se instalou a baixa reserva ovariana, e aí tudo pode ficar mais difícil. Guardem bem isso, pessoal. De todo o cenário reprodutivo, 2 fatores principais estão diretamente relacionados ao sucesso de tratamento: idade da mulher e a reserva ovariana. Bom, mas eu falei tanto em baixa reserva ovariana, como que eu sei que uma pessoa tem esse diagnóstico? Baixa reserva ovariana, pessoal, é só um termo diferente para a gente se referir ao potencial reprodutivo feminino. Em outras palavras, é como ainda está o remanescente de óvulos no ovário dessa mulher. Bom, existem vários fatores relacionados à baixa reserva ovariana, mas esse diagnóstico é um mal da mulher moderna. Hoje, as mulheres estão cada vez mais independentes, inseridas no mercado de trabalho, as mulheres estão tendo seus planos de carreira e, consequentemente, a maternidade tem sido deslocada para uma fase mais avançada da vida reprodutiva. Então, hoje,
uma das causas mais frequentes de baixa reserva ovariana é a idade reprodutiva avançada, porque nós sabemos que depois dos 35 anos começa a ter uma perda maior de folículos, de óvulos. Bom, mas existem também algumas doenças que reduzem o potencial reprodutivo. Eu falei para vocês já da endometriose, nós temos também o quadro de cirurgia ovariana prévia, radioterapia, quimioterapia, doenças autoimunes, que são doenças que estão associadas à produção de anticorpos contra a própria célula do nosso organismo, como esclerodermia, lúpus eritematoso sistêmico ou outras doenças como artrite reumatoide. Bom, mas como nós podemos, então, fazer o diagnóstico da baixa reserva ovariana? Basicamente, nós consideramos 3 fatores. Primeiro, a idade feminina. Pacientes com mais de 35, 37 anos têm risco aumentado para a redução da reserva ovariana, porque depois dessa idade existe uma perda mais acelerada de quantidade e qualidade dos óvulos. O segundo marcador de reserva seria a dosagem hormonal. Nós temos o FSH, hormônio folículo estimulante, e o AMH, hormônio antimileriano. O FSH é mais antigo, tem níveis de referência bem conhecidos, ele é mais barato, e então a gente acaba utilizando com mais frequência. O grande problema é que ele é pouco específico. Então, se eu tenho um resultado normal, não necessariamente a reserva ovariana está normal também. Já o antimileriano, ele já é um exame mais específico, é mais confiável. O problema é que ele é mais caro, os convênios não cobrem, e os níveis de referência ainda variam de acordo com a técnica que é utilizada na hora de analisar o exame. Então, os níveis de referência para a baixa reserva ovariana são valores menores do que meio a 1,1. Para o FSH, geralmente valores maiores do que 10 a 12. Bom, então eu falei para vocês da idade, falei da dosagem hormonal, e o terceiro marcador para avaliação de reserva ovariana é a contagem dos folículos, que são essas estruturas pretas presentes na ultrassonografia dos ovários. O folículo é a estrutura do ovário que contém o óvulo. E na definição do diagnóstico da baixa reserva ovariana, valores menores do que 5 a 7 definem que a mulher apresenta uma redução do potencial reprodutivo. Por outro lado, pessoal, nós temos que o número de folículos ele vai gradativamente diminuindo com o avanço da idade da mulher. Então, por exemplo, se eu tenho uma paciente de 30 anos, que a média de folículos esperada é de 11 a 12, e eu contei ali entre 8 e 9, ela não tem o diagnóstico de baixa reserva ovariana, mas aqui eu tenho um alerta que esta mulher pode vir a ter esse diagnóstico, porque ela já tem uma quantidade de folículos reduzida para a idade. Vale lembrar aqui que baixa reserva ovariana é sinônimo de quantidade de óvulos reduzida. A qualidade acompanha a idade da mulher. Então, se eu tenho a baixa reserva numa mulher de 35 anos ou menos, o meu panorama, a minha chance de tratamento é diferente de uma baixa reserva numa mulher com 40 anos ou mais. Então, isso é importante, tá, pessoal? Bom, mas será que existe alguma classificação, algum consenso que contemple as mulheres com baixa reserva ovariana? Na verdade, pessoal, nós temos 2 consensos internacionais que utilizam parâmetros definidores da baixa reserva ovariana para tentar prever quais mulheres teriam uma resposta adequada ou uma resposta inadequada à estimulação ovariana durante os ciclos de fertilização in vitro. O consenso mais antigo é representado pelos critérios de Bolonha, onde você precisa ter 2 de 3 critérios. O primeiro, idade maior ou igual a 40 anos. O segundo, alguma alteração ovariana que reduza o potencial reprodutivo, como, por exemplo, cirurgias ovarianas prévias, endometriose, radioterapia, quimioterapia, alguma doença genética que promova uma redução da quantidade de folículos. E o terceiro parâmetro seria a contagem de folículos menor do que 5 a 7, ou a dosagem do hormônio antimileriano menor do que meio ou 1,1, dependendo da metodologia utilizada. O grande problema deste consenso, pessoal,
é que ele não estratifica as mulheres por idade. E como eu acabei de falar, a idade é um dos parâmetros mais importantes de qualidade. Então, uma mulher com baixa reserva e que tem 25 anos, ela tem um padrão de resposta completamente diferente à mulher que tem 40, 41, 42 anos, que também tem uma redução da reserva ovariana. Então, por conta dessas limitações, um grupo de médicos europeus se reuniu e estabeleceu os critérios de Poseidon. E nos critérios de Poseidon, ocorre a estratificação das mulheres por idade, pelos marcadores de reserva ovariana, contagem de folículos e hormônio antimileriano, e também a resposta ovariana à estimulação prévia, no caso de pessoas que já passaram pela fertilização, e com isso a gente consegue estabelecer de forma mais personalizada qual é a melhor estratégia que a gente pode utilizar em cada cenário em particular. Então, é importante, na abordagem da baixa reserva ovariana, que a mulher seja estratificada em um desses grupos de Poseidon, são 4, tá? Para que nós escolhamos a melhor estratégia de estimulação aí da fertilização in vitro. Bom, mas em relação ao tratamento, existe mais de uma opção? É obrigatório a mulher fazer a FIV? Como funcionam essas estratégias? Bom, o tratamento da infertilidade para quem tem a baixa reserva ovariana apresenta limitações, independentemente do tipo de procedimento que vai ser realizado. Existe uma tendência de se fazer a fertilização in vitro, e quanto maior a idade reprodutiva da mulher, maior a necessidade de se recorrer a óvulos de doadora anônima. Então, a decisão por utilizar óvulos próprios e óvulos de doadora, que agora não é mais anônima, depois eu falo um pouquinho para vocês, ela vai se basear muito na idade da mulher, dos fatores associados de infertilidade que o casal eventualmente possa ter e do histórico de tratamento. Se nós formos pensar numa alternativa mais efetiva, sem dúvida nenhuma que utilizar óvulos de doadora é a estratégia que vai ofertar uma chance maior de sucesso. Por outro lado, se a mulher tem uma idade mais jovem, tem menos de 35 anos, tentar com óvulos próprios pode oferecer a gravidez com taxas aproximadas que pode atingir até 20%, 25%. Então, dependendo do cenário, dá para se fazer a dupla estimulação no mesmo ciclo menstrual, o do STIM, dá para usar outras estratégias que a ciência ainda não confirma benefício. Obviamente que a gente não usa isso numa escala para todo mundo, a gente individualiza cada caso de acordo com a necessidade. Em relação ao óvulo de doadora, pessoal, recentemente o Conselho Federal de Medicina aqui do Brasil se manifestou, e agora nós temos, então, mulheres com até 37 anos podendo ser doadoras. E a maior revolução, talvez, nessa nova resolução do CFM, tenha sido em relação à possibilidade da mulher que precisa de óvulo de doadora utilizar esses óvulos de parentes de até 4º grau. Pode ser da filha, pode ser da irmã, pode ser da tia, da sobrinha, da prima, e, se possível, até da mãe, dependendo da idade que a mãe apresente. Então, nós temos aí um alívio para algumas mulheres que ainda tinham um pouco de preconceito para partir com óvulo de doadora. Tá certo, pessoal? Então, nesses casos, é importante a gente conversar com o especialista, ver qual que é a melhor estratégia de acordo com o histórico do casal, com o critério de Poseidon, avaliar também do ponto de vista emocional, quais são as expectativas desse casal, para ver qual é a melhor aí ferramenta que a gente pode utilizar para vencer esse mal com muita resiliência, sem procrastinação, acreditando que é importante a gente virar a página. O óvulo de doadora pode ser uma alternativa inaceitável, mas o casal vive com uma frustração, com uma sensação de derrota para o resto da vida. E aqui eu vou deixar uma pergunta para vocês refletirem. Imaginem vocês que no dia de hoje vocês tomassem conhecimento que o pai de vocês não é o seu pai biológico e que isso foi omitido de você a vida inteira. Ele ia deixar de ser o seu pai? Você ia amá-lo menos? Você ia valorizá-lo menos porque ele não forneceu o espermatozoide que deu origem à sua vida? Então, pessoal, pensem nisso. Ser pai não é só fornecer o seu DNA.
mas é principalmente, pai e mãe, tá? É ser principalmente você participar da educação e do desenvolvimento dos seus filhos. E para finalizar, não procrastine nesse canal, me ajuda a compartilhar esse vídeo, dê o seu like para ajudar a divulgá-lo, se inscreva aqui no canal e juntos vamos dar qualidade de vida, vamos dar qualidade de vida emocional para as pessoas que estão aí desse lado, lutando para serem chamados de pai e mãe na vida real. Até o nosso próximo vídeo.